I made a bargain. Aí o cara fala assim, pacto com quem? Aí ele com o comandante. Aí ele, mas qual comandante desse mundo? Ele falou, desse mundo e do mundo que a gente não consegue ver. Então, onde é que entra o pacto nessa história? O que é o pacto? O pacto é uma maneira de você resolver um problema através de caminhos exóticos. Que tipo de problema? Eu quero ficar rico. Que tipo de problema? Eu quero ficar famoso. Quero ficar curado. Eu quero ficar curado. Eu quero que meu filho seja curado. Exato. Aí já é o Sandman, né, por exemplo. Eu quero ser feliz, né? Alguma coisa assim. Eu quero conquistar aquela mulher, ou aquele homem, aquela pessoa. Stranger Things é isso também, né? O departamento de energia tentando criar um caminho para eles. Ser um acordo entre duas partes, né? Exatamente. O que é isso aí? O que é isso, cara? Esse é aquele monstro que você falou da praia que acharam, o Júnior? Não, né? Não. Isso aí é coisa dos anos 80. A foto do Júnior é tipo uma sombra assim na frente do prédio ali daquela antena, né? Isso não. Tá, se você botar Montauk Monster em vez de Júnior, deve aparecer Montauk Monster. Então, Vilela, até a sugestão da gente falar desse tema me veio por causa do filme Goat, em português, ou Him, em inglês, né? Que é um filme, interessante pra caramba. O filme agora é recente, 2025, mas já tá nos streams, né? E o filme usa essa ideia clássica de fazer um pacto com o diabo para conseguir fama e sucesso, né? Tipo aquela lenda do Fausto, né? No Fausto do Goethe já vem disso aí, né? Com Mefistófeles, né? Que ele faz um pacto ali para ter poder e sucesso. Tem a história do Robert Johnson, né? Aquele músico, né? Que fez o pacto na encruzilhada. Aí vem o filme A Encruzilhada, né? Que é com Ralph Macchio. Até o Steve Vai faz uma batalha de guitarra ali, um duelo de guitarra sensacional, né? Pra quem gosta de música. Então, nesse filme, que foi a inspiração pra gente entrar nesse tema, o protagonista, que é o Cam, né? Ele é uma criança que o pai ficou a vida inteira falando pra ele, você vai ser o melhor de todos, você vai ser o melhor de todos. E pra ser o melhor de todos, tem que fazer sacrifício. Todo mundo tem que fazer um sacrifício. E aí, tem um cara chamado Isaiah White, que é o ídolo desse garotinho. O garotinho fala, eu quero ser igual a esse cara. E aí, numa partida, esse Isaiah White, o garotinho vendo televisão com o pai, o cara quebra a perna, fratura exposta, e todo mundo, caramba, e agora? Como é que ele vai conseguir continuar, né? Sendo um atleta, aí o pai falando, viu, tem que fazer sacrifícios. Então ele incutiu isso na cabeça do moleque. Só que aí, por incrível que pareça, esse cara que quebrou a perna, fratura exposta, depois de poucos meses voltou zerado. E aquilo ali já é um negócio estranho. Então, quando esse garoto cresce na história do filme, ele é convidado por esse cara, que era o ídolo dele, que tá novo e em alta ainda. O cara não envelhece, o cara tem uma velocidade absurda, o cara tem uma regeneração absurda, e o cara convida ele para ser o seu pupilo. E ele vai para um centro de treinamento, uma mansão gigante no meio do deserto, e ele começa a ser treinado. Só que ele vai vendo que esse treinamento envolve ele injetar nele sangue do outro cara, eles fazerem alguns tipos de sacrifício, daqui a pouco eles já estão fazendo pacto com o demônio. Cara. E ele percebe que os atletas de ponta só chegam a esse nível fazendo esse pacto, essa aliança, né? Então, isso é interessante porque no filme isso tudo acontece no deserto. A gente volta para a Bíblia. A Bíblia tem um modelo disso, né? Para quem... O cara às vezes é cristão, ele fala, isso é palhaçada, isso não existe. Por um lado, o pacto envolve uma pessoa que quer dinheiro, sucesso, fama e prazer, mas por outro lado tem também as trevas querendo usar alguém para divulgar uma certa mensagem ou pegar a alma dessa pessoa, né? Vamos trocar aqui, tu me vende a tua alma, eu te dou riqueza, glória e tal. Então, de certa forma, o inimigo ele também é um verdadeiro olheiro, um grande caça-talentos, né? Então, ele viu um talento de um jovem, né, de 30 anos chamado Jesus de Nazaré, e chegou para esse jovem e falou, cara, você não quer trabalhar para mim, não? Todos os reinos da terra eu vou te dar se você se ajoelhar e me adorar. Então aquilo ali já é um modelo de uma oferta do pacto. Né? E claro que Jesus responde, está escrito, a reda de Satanás, que está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, Vilela, eu gostaria que a gente já começasse
falando de pactos reais. Como assim pactos reais? Ué, celebridades que falaram publicamente sobre esses pactos. O exemplo mais categórico, mais famoso, é um cara chamado Robert Zimmerman, que ninguém conhece ele com esse nome, que ele usa o nome de Bob. O Robert virou Bob, né? E o Zimmerman ele tirou, botou Dylan, Bob Dylan. Então Bob Dylan era um garoto do interior dos Estados Unidos, morava numa região rural, não sabia nem cantar, nem compor e nem tocar violão direito. E de repente ele diz que ele tem esse sonho de fazer sucesso e tal. E ele vai para Nova York, né? Nova York, assim como o local ali, como se a gente for um pouquinho para frente, é o Welcome to the Jungle do Guns N' Roses, né? Lembra? É o Alice Bailey, né? Eu acho que se eu não tô enganado, o nome do Axl Rose é Alice Bailey. Né? Não sabia isso? O Bob Dylan. Depois confere pra mim, Holmes, o nome real do Axl Rose. Eu acho que é Alice Bailey, alguma coisa assim, se eu não tô enganado. Cara, a pele dele tá parecendo a colcha da minha cama. Não, e ele tá meio Zé Bonitinho, né, também, né? Só botar um óculinho ali, ou pegar aquele pente gigante, né? Câmera, please. É engraçado que tem algumas fotos do Bob Dylan, cara, que ele tá muito parecido com o Adam Sandler, cara, ele mais novo. É verdade. Você vê que é uma fisionomia judaica mesmo, né? Então, cara, Bob Dylan vai pra Nova York e um cara que não sabia cantar, compor nem tocar violão surge do nada como o maior gênio da história da humanidade. E aí todo mundo, né, que conhece isso achou estranho. Até que esse cara altamente recluso, não gostava de dar entrevista, ele publica um livro, conferiu? Como é que é o nome dele? William Bruce Rose Jr. William Bruce? William Bruce Rose Jr. Rose Jr.? É. E, pô, não sei de onde que eu tirei isso. Então, depois procura pra mim, o Homer, se você puder, o Bob Dylan, né? No 60 Minutes. Bob Dylan 60 Minutes, 60 minutos. Nessa entrevista, cara, ele foi obrigado a fazer entrevista porque ele estava lançando um livro. O livro, inclusive, ganhou o Nobel da Literatura. Pô. Né? O cara músico ganhou o Nobel da Literatura até pelo conjunto da obra, não foi receber o prêmio. Né? Ele falou que não, acha palhaçada aquilo. E aí, o cara fala pra ele, por que você ainda faz show, o entrevistador? Aí ele fala, por causa dos meus compromissos, né? Minhas obrigações. Ele fala assim, mas obrigação o quê? Financeira? Não, minhas obrigações. Aí, mas obrigação com o quê? Não, com aí ele fala, I made a bargain. Eu fiz uma barganha, né? Ele não fala deal nem pacto, né? I made a bargain. Aí o cara fala, pacto com quem? Aí ele com o comandante. Aí ele, mas qual comandante? Desse mundo? Ele falou, desse mundo e do mundo que a gente não consegue ver. Nossa. Aí o cara, eu não tô entendendo. Eu falei, fiz um pacto, pô, com o diabo pra ter sucesso. Assumiu e falou, por causa disso eu tenho que continuar fazendo show ainda. E aí ele começa a explicar que as músicas de maior sucesso dele, ele só compôs num determinado período. Aí ele falou, eu não consigo fazer mais isso. Aí o cara falou, mas por que não consegue? Ele falou, porque não era eu que fazia. Nossa. Eu não tenho esse talento. E aí ele começa a citar alguns trechos, né, das músicas, das letras, e ele fala, eu nunca conseguiria escrever isso. Não fui eu que escrevi isso. Então, cara, o Bob Dylan, ele é um cara que ele resolve esse problema de você ficar na dúvida, né, se isso existe ou não, porque ele explanou. Ele abriu o jogo, ele falou, eu fiz exatamente por causa disso. Agora, aí, ó, foi exatamente essa entrevista. Eu vou pegar uma imagem melhor que essa daqui. Não, tranquilo. É fácil, né, a galera procurar o link, né? Só você botar Bob Dylan, 60 Minutes, Bargain, ou se você botar em português, vai também. Tem com legenda, Pacto com o Diabo. Inclusive, eu tenho o link, eu separei o link, Vilela. Tá. Não sei se vale a pena botar o link sem o áudio, só a legenda. Sim. É porque o vídeo que tá com a legenda tá meio... Manda pra mim. Fuleiro da cebola ali. E o pessoal, ninguém tá mandando pergunta, né? Mandem pergunta, eu tô vendo o chat aqui. Isso aí, galera. Deixa eu pegar esse link aqui, eu já te mando. Bob Dylan. Link do YouTube aqui, eu vou passar aqui pra você, Vilela. Então, por que eu comecei com o Bob Dylan? Pra galera saber que tem um cara que explanou. Falou, eu fiz mesmo e é isso. E não é qualquer cara. Esse cara atingiu, né? É claro que a gente, em 2025,
garotada assistindo, fala, pô, acho que o pacto não valeu muito não, nem sei quem é Bob Dylan. Vocês não têm ideia do quanto que esse cara bombou. E quanto que ele marcou, não só a história da música. Ele teve grande destaque na época da Guerra do Vietnã, ele fazia umas músicas contra a guerra e tal. Então é considerado assim um ícone, né? Um poeta de alto nível, né? Então, mandei o link aí. Passou lá? Sei. Então, Bob Dylan, logo pra gente começar, já é o cara que assumiu mesmo, né? Que fez esse pacto. Agora, Britney Spears, por exemplo. Britney Spears, numa entrevista que ela deu para um canal chamado In Style, em 2013, ela fala assim, nesse negócio da fama, você acaba fazendo um acordo com o diabo. Aí todo mundo, poxa, deve ser... Metafórico, né? Porque, né, é muita dedicação, muita pressão, né? Tem que se dedicar demais. Mas não, a gente acaba vendo que não apenas isso tem um fundamento, mas parece até que deu errado, né? Olha lá, ó, Vilela, o vídeo. Tá meio ruim a imagem, mas tem a legenda, né? Então ele fala lá, né? Eu não considero adquirido. Não, por que você continua fazendo? Por que você ainda tá aqui? Tem a ver com o destino. Uma espécie de impacto, né? A legenda tá meio ruim. É. Tô tentando adiar o fim. Olha só, ele tá... Chegar onde eu estou agora. Renovando o pacto. Tá sem áudio, né? Tá sem o áudio, é. Posso perguntar com quem você fez? Com o comandante-chefe. Dessa terra? O maluco riu. Aqui na Terra, no mundo que não podemos ver. Mano... Cara, isso é um trecho. Depois ele vai explicando melhor, né? Ele vai falando, foi eu que fiz essas letras e tal. Então, assim, tá bem explícito ali, né? Tá bem claro. Na verdade, toda a história da música, ela meio que é recheada por essa lenda, né? Do pacto, né? O próprio Robert Johnson, que é aquele mestre do blues, né? E dizem que ele foi numa encruzilhada e fez esse pacto numa encruzilhada. Por isso que deu origem ao filme Crossroads, né? A Encruzilhada, que é onde ali o Ralph Macchio faz esse papel, né? Acha o cartaz aí do filme, por favor. Pra quem não lembra, o Ralph Macchio foi o cara que fez o Daniel San, né? No Karate Kid. Karate Kid, que depois virou Cobra Kai, né? Então, no caso da Britney, o negócio começa a ficar estranho quando ela faz um show junto com a Madonna. A Madonna tá vestida de noivo. Ela tá vestida de noiva e tem duas dançarinas, uma é a Britney Spears, a outra é uma dançarina que não é famosa. E a Madonna, como se fosse o noivo, fica entre escolher uma ou outra para ser a noiva. Olha lá, ó, a encruzilhada. Crossroads. Cara, é muito legal o filme, assim, muito interessante. Para quem gosta de blues, né? Para quem gosta de guitarra, música, né? Aparece o Steve Vai, né? E ela escolhe a Britney e dá um beijo na boca da Britney no show. Parece que se a gente olha a Madonna, né? Madonna também tem muitas lendas, né? Boa parte do que a gente vai falar aqui hoje aceite como lenda urbana, beleza? Dizem que, né? Não vou trazer fotos nem vídeos aqui do cara assinando contrato com o próprio sangue aqui, né? Vai ser mais difícil. Mas algumas pessoas falaram abertamente sobre isso. A Britney falou. Ela falou, nesse nosso negócio da fama, você acaba tendo que fazer um pacto com o diabo. E aí você vai ver o que foi acontecendo com ela, né? A Britney, ela, depois dessa escolha, porque quando a Madonna beija a Britney naquilo que é um show, mas na verdade é um ritual, porque se você pega o livro do Aleister Crowley, né, Magic, Theory and Practice, né, Magia na Teoria e na Prática, Crowley diz que os shows são rituais. As músicas são invocações. Então ele é o cara que mistura a arte com o ocultismo. Então, na verdade, quem tem um olhar assim, que conhece a simbologia ocultista, vai ver que muitos shows são rituais, né? Na verdade, se você pega a música Willow da Taylor Swift, você vai ver que é um ritual explícito, né? Tem músicas que são rituais. Tem bandas que são mais satânicas e tal, que fica explícito que é ritual. E tem outras que nem tanto, né? Se você pega a Lady Gaga, você vê que tem, né, uma ritualística brabérrima e tal. Mas a Britney Spears parece que ali tinha sido o momento que ela foi escolhida para ser a substituta. Ser a sucessora. Falavam isso dela, né? Que ela era a próxima Madonna, né? Só que você ser o sucessor, cara, num mundo desse, envolve sacrifícios. Envolve você abrir mão de certas coisas, né? E quem
Quem traz esse assunto à tona, eu já volto a Britney Spears, foi o Kanye West. Kanye West que depois virou Jesus, né? Ou Jesus, né? O Kanye West, ele tem uma entrevista, acho que é de 2023, se eu não estou enganado, que ele tá dentro do carro, aí o jornalista chega perto dele e o jornalista começa a conversar e ele fala, pô, vocês viram esse Harley Pasternak? Esse cara que é personal trainer das celebridades? Pô, esse cara era meu personal trainer e me botou, me internou. Como é que um personal trainer tem poder para internar alguém? Aí ele falou, pô, fui internado numa instituição psiquiátrica. O Kanye West fala. Cara. E eu descobri que esse Harley Pasternak, esse cara é da inteligência canadense. O cara fez mestrado, doutorado em usar substâncias para controlar a mente das pessoas. Ou seja, esse cara é um espião que se fantasia de preparador físico das celebridades. E aí ele começa a falar por que fizeram isso com ele. Ele falou, sabe por que o cara fez isso comigo? Porque eu não aceitei fazer o que eles estavam pedindo. E aí ele entra no assunto. Aí ele fala, cara, o Kanye West já falou várias vezes, né? Em músicas, em show, ele fala, eu pra fazer sucesso tive que fazer pacto, né? Na letra da música Eyes Closed, né, do Kanye West, ele fala, na letra, eu vendi minha alma pro diabo, pelo menos veio com alguns brinquedos. E já em várias performances e shows ele fala que o sucesso dele veio de um acordo ruim que ele fez com forças sombrias. Pra você ter ideia. Mas parece que ele andou pra trás, não quis fazer certas coisas. Porque chega um momento, assim como no filme, né, o Him, que o cara tem que fazer, ele tem que entregar alguma coisa. Né? Tudo é uma troca, né? Na Bíblia é assim também, mas você não vai entregar teu filho, né? Deus até pede o filho de Abraão, que é Isaac. Mas era um teste. E aí, na hora que ele vai entregar, Deus fala, não precisa, eu já providenciei para você um cordeiro. E aí tinha um cordeiro que ficou agarrado nas árvores, e ele tira o cordeiro e sacrifica o cordeiro. Então, tem uma cena muito interessante no livro de Gênesis também, quando Abraão já era idoso, e Deus fala para ele, você não apenas vai ter um filho, porque a mulher dele era estéril, a Sara, né? Você não apenas vai ter um filho, você vai ser pai de uma nação. Isso é legal pra caramba, porque isso se expressa no próprio nome. Na verdade, o nome de Abrão original nome de Abraão era Abrão. Abrão significa, traduzindo assim do hebraico, antepassado famoso, ou pai exaltado. Então, se esse Abrão morresse sem ter nenhum filho, ele já seria um cara famoso, que ele fez coisas notáveis. Mas Deus não queria apenas que ele fosse um antepassado famoso, queria que ele fosse pai de nações. Então muda o nome dele para Abraão, que é pai de um povo, né? Porque em hebraico é povo. E aí Abraão recebe essa promessa de Deus, que ele ia ter um filho e pai de uma nação, mas demora. E aí chega um momento que ele chega para Deus e fala, ei Deus, não vai rolar? Eu tô esperando aqui, minha mulher já tá velha, eu também. E aí Deus fala assim, Abraão fala, eu quero um sinal, eu quero uma prova de que você vai me dar esse filho. Aí Deus fala, eu vou te dar a prova, mas você vai ter que fazer primeiro um sacrifício. E aí ele organiza lá todo um sacrifício e tal para entregar a Deus. Então, na dinâmica da Bíblia é assim também, né? Para você receber certas coisas, você tem que fazer um certo sacrifício. Geralmente você sacrifica a si mesmo, né? Porque Jesus fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua própria cruz, né? Tem que morrer para depois nascer. Exato, ele fala, se a semente não morrer, ela não frutifica, né? Então você tem que morrer e nascer de novo, né? Porque o batismo na água é como se fosse você voltando para o líquido amniótico do ventre da sua mãe. Então é claro que as trevas vão perverter esse conceito, né? E levar isso para um lado mais literal. Então o Kanye West, ele fala, poxa, os caras mataram minha mãe, pô. A mãe do Kanye West, a doutora Donda West, né? Porque era médica, né? Advogada não. Ela tinha doutorado na área de comunicação, era professora universitária famosa. E ela foi fazer um procedimento estético tranquilo e morreu. Foi para casa e de repente morreu. Ele fala, mataram minha mãe. Mataram minha mãe porque eles queriam me controlar, mas não conseguiram, então mataram minha mãe para me punir. Porque ele usa uma expressão muito interessante nessa entrevista, ele fala, o objetivo deles é, em inglês, né? Traumatize and monetize. Traumatizar e monetizar. Eles traumatizam e monetizam, ou seja, os caras, essa elite pega jovens talentos e diz para ele, ó, nós vamos te dar poder, glória e tal, você vai ganhar muita grana, mas você vai ter que fazer um pacto, você vai ter que fazer um sacrifício. E geralmente é uma pessoa da família. Às vezes é um filho primogênito, às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é um irmão, às vezes é um sobrinho, às vezes é um tio.
Às vezes é um amigo que você gosta muito, entendeu? Isso aí eu até me lembro, cara, de relatos de... tem uma mulher que ela se apresenta com um pseudônimo, acho que ninguém nunca viu o rosto dela, só áudio. É S-V-A-L-I, Svali. Svali é uma mulher que diz que ela é de famílias do alto nível do poder global, e essas famílias são as famílias Illuminati, poderia dizer. E ela diz que eles criam os filhos no sistema de traumas, para que a criança fique completamente controlada por eles. Eles criam toda uma distorção. E uma das coisas que eles fazem é, por exemplo, deixar a criança numa sala escura, sem comida, e aí quando a criança começa a gritar, tô com fome, aí quando uma pessoa aparece lá e abre a porta, eles não dão comida, só dão um tapa na cara e sai. O quê? Segundo o relato dela. Cara, sabe que parece isso? Você assistiu Substância? Assisti. Que ela vai numa portinha lá, um esquema estranho. Pra pegar, né, a substânciazinha ali, né? Bizarro esse filme. Tem que botar um código, né? Ali é grotesco, né? É igual o outro filme, o Under the Silver Lake, também tem vai muito nessa linha. Que o cara vai seguindo umas pistas, né? Tem, ele segue pela música, né? Ele vai interpretando os sinais das músicas e tal. Então, cara, a outra coisa que é interessante, e isso aparece, não sei se é no filme Salt com a Angelina Jolie ou se são outros filmes. Esse Salt eu não lembro, eu assisti, mas eu não lembro. É uma agente secreta? Ou não? É agente secreta que é de origem russa, né? Que a ideia é a seguinte, na verdade, isso aparece agora na Marvel, nesse último filme, que foi o... Como é que é? Do Quarteto? Como é que é o nome daquele filme mesmo? Do Quarteto Fantástico? Não, o Quarteto Fantástico não, veio depois, com a irmã da Natasha Romanova lá. Como é que é o nome desse filme? Esqueci o nome do filme. Fala aí. Thunderbolts. Só levantar a mão, não, é só falar. Ela levantou a mão que nem numa classe, então, né? no Thunderbolts... Banheiro, professor. Quando a irmã da Natasha... Esqueci o nome da irmã dela. Como é que é o nome da irmã mesmo? Esqueci o nome. A irmã da Natasha, que é a Viúva Negra, as duas foram treinadas para ser assassinas, né? Sim. E uma parte inicial do treinamento envolve ela matar a melhor amiga. Entendeu? E aparece essa cena, né, na história. E essa Svali, ela diz que uma das outras maneiras de traumatizar as crianças... E Helena? E Helena, isso aí, exatamente isso. E Helena, que é russo, né? Eles entregam um animal de estimação, um cachorrinho pra criança, e depois eles... Deixa criar, eles matam o cachorro na frente da criança. Nossa. Pra traumatizar. Então, envolve essa questão do sacrifício também. Então, nessa entrevista do Kanye West, cara, se você, Homer, se você botar Kanye West Pasternak com K, você vai achar essa entrevista, só pra quem quiser pesquisar. Tá. Ele fala, vocês repararam no que aconteceu com o pai do Michael Jordan? O pai do Michael Jordan morreu assassinado, assim, supostamente numa tentativa de assalto. E ele começa a falar o nome de várias personalidades que perderam pai ou filho em situações estranhas. Ele fala aquilo tudo ali ou foram sacrifícios que eles tiveram que fazer para poder subir de nível, ou foram punições por eles não terem obedecido o que tinha sido determinado. Não ter dado a contrapartida. Então, assim, eu estou pensando falas estranhas de personalidades, né? A do Bob Dylan, a do Kanye West, a da Britney Spears, pra gente tentar entender como é que essa dinâmica funciona. A Katy Perry... Opa, conseguiu aí? Olha lá. Na verdade, isso aí é o assunto, mas tem um vídeo sobre isso, entendeu? É ele dentro de um carro, sentado na janela, e os caras entrevistando ele, entendeu? Então, essa entrevista é altamente elucidativa, cara. Porque ele chega a falar... eu não sei se é nessa entrevista, porque ele chega a falar do Kobe Bryant. Lembra do jogador de basquete? Ele fala o quê? Que morreu numa queda de helicóptero. Ele fala, cara, morreu porque não estava seguindo as paradas. Os caras eliminaram, entendeu? Se você vai pegando ali do Kanye West, você consegue puxar muita coisa. É claro que muita gente vai falar, cara, Kanye West é maluco, o cara ficou internado. Mas aí eu pergunto, será que ele não ficou maluco por causa das coisas malucas que ele teve que fazer também para atingir o sucesso? Porque vamos entender isso. Quando a gente fala de Kanye West, a gente tá falando do cara que ele é um protótipo do GOAT, do Greatest of All Time, ou bode. Por quê? O cara ganhou acho que 23 Grammys, cara. Ninguém ganhou isso. O cara zerou o Grammy.
E para tu zerar o Grammy não é simples, não é qualquer um. Então, Jay-Z, Beyoncé e Kanye West, eles estavam todos ali zerando o Grammy. Só que Kanye West começou a pipocar no combinado. Começou a não querer mais jogar o jogo. E quando os caras não querem mais jogar o jogo, meu irmão, é complicado esse jogo aí. Por quê? A gente tem que entender que tem um business ali rolando também. Aí, ó, é esse vídeo aí, ó. Nesse vídeo ele fala tudo, meu irmão. Tá? Vídeo aí, 3 minutos e 43 segundos. Isso aí, cara, você pode falar, é um cara que ficou louco falando um monte de loucura. Mas pode ser um cara que ficou louco também porque destruíram o psique do cara, né? Tem isso também, né? Então, ele começou a botar a boca no trombone, falando mesmo. Os caras te obrigam a matar, né? Pra você entrar e se você sair, eles também começam a eliminar, né? Então, o Kanye West é um exemplo. Agora, Katy Perry. Katy Perry era uma cantora gospel chamada Kate Hudson. Os pais são pastores, missionários. E ela chegou a lançar um disco gospel chamado Kate Hudson, que é o nome original dela. Só que ela falou que ela começou a assistir MTV e começou a querer ter aquela vida das celebridades do mundo secular. E aí, ela, em 2 entrevistas diferentes, ela fala... então, para eu atingir aquele nível... I sold my soul to the devil. Eu vendi minha alma pro diabo. Cara. Ela fala em 2 entrevistas diferentes. A galera ri pra caramba, a entrevistadora ri. Só que ela já conectou isso ao sucesso explosivo dela, né? Então, nessa transição do gospel pro pop, né? Ela sempre cita isso. Então, tem um outro cara também que alguns não conhecem, mas alguns outros vão conhecer, que é o Lil Uzi. Né? Tem vários Lil, né? Lil é apelido de Little, né? Tem o Lil Wayne, né? O Lil Uzi, ele ganhou fama ali com várias declarações, falando que ele tinha feito pacto com o diabo e tal. E ele falou que esse sucesso veio quando ele lançou um álbum chamado Love is Rage 2. Né? Amor é ódio 2. E ele diz que esse pacto foi o que deu a ele essa ascensão repentina, né? Então... Existem várias histórias dessas que a gente pode até assumir como lendas urbanas, mas hoje eu separei algumas histórias aqui diferentes, porque existem histórias de pacto no esporte também. Porque a gente fala assim de pacto, a gente fala, né, de filme, a gente fala de série, a gente fala de atores, a gente fala de cantores, né, audiovisual e tal. Mas existem lendas estranhíssimas também de muitos esportistas que teriam feito esse tipo de acordo, né, a gente poderia dizer. Então, uma das histórias mais estranhas desse tema, ou de lendas urbanas, a gente poderia dizer, né, não estou partindo do princípio que isso aqui é verdade, mas são lendas curiosas, é a história do próprio Maradona. O Diego Maradona, ele tem uma lenda urbana estranhíssima na vida dele, né? Por quê? Em 1979, quando o Maradona ele tinha apenas 18 anos, né, ele foi cortado da lista da seleção argentina, né, que ia disputar o Mundial Sub-20 no Japão. Quem cortou ele até foi o técnico César Luiz Menotti, né? E aí, segundo essa lenda urbana que circula não só na Argentina, mas na Itália também, porque ele jogou muitos anos na Itália, depois de ser cortado, ele ficou furioso, ficou desesperado e teria procurado ali alguns bruxos para fazer esse pacto, né? E ele teria feito esse pacto na Vila Fiorito, lá na Argentina, acompanhado ali de alguns amigos, né? E o que ele teria pedido, né, o Maradona? Maradona teria oferecido a própria alma em troca de 3 desejos nesse pacto. Ser o melhor jogador do mundo, ganhar a Copa do Mundo pela Argentina e nunca perder o talento nem a paixão pelo futebol, né? Então, alguns dizem, né, que ele até assinou num papel com sangue e tal. É claro que muita lenda, né? Então, assim, logo depois desse suposto pacto do Maradona, nessa lenda urbana, ele foi campeão mundial sub-20, mesmo tendo sido cortado da lista original, porque o técnico o reconvocou. Então, vocês vejam como é que a lenda funciona, né? Ele foi cortado da seleção, sub-20, fez o pacto, o cara decidiu botar ele de volta. Estranho, né? Em 1981, ele já era o jogador mais caro do mundo, o Maradona, né?
quando ele foi vendido do Boca Juniors lá pro Barcelona. E aí vem o grande momento ali da carreira dele, né? A Copa do Mundo de 86 no México. O Maradona, ele praticamente carregou a Argentina sozinho nas costas, Copa, né? Aquela Copa ele ganhou sozinho. E fez 2 gols ali que são, assim, coisas inexplicáveis. Tem o gol da mão de Deus, né? Que em várias situações ele fala que às vezes a mão esquerda de Deus também ajuda. Foi a mão esquerda? Não, a mão esquerda de Deus que é o diabo. Ah, tá. Ele dizendo que foi... Ele várias vezes, porque todo mundo fala mão de Deus, mas em algumas entrevistas ele fala, naquele momento foi a mão do diabo, porque Deus também usa o diabo. Ele foi mandando essas letras, né? E tem aquele gol do século também, que ele driblou 5 jogadores, né? Existem algumas entrevistas desses jogadores da Inglaterra, nessa final, que os caras falam que quando ele veio, é como se os caras tivessem ficado hipnotizados, parados. Eles não conseguiram se mexer. Então, tem muitas histórias estranhas, né, dessa Copa, né? Outras histórias também, né? Ele sobreviveu a overdose, acidente grave. Olha lá, foi essa cena. Foi aí, né? Foi aí. Mão esquerda, ó. Não tinha VAR naquela época, né? Com certeza. Somebody Love era mais fácil, né? O Somebody, né? Então, assim, em algumas entrevistas, ele chegou os caras perguntavam, você fez pacto com o diabo? Ele falou, se eu fiz, ele tá me devendo ainda. Né? E pediu mais coisa. Em outras entrevistas ele falava assim, se eu fiz, valeu a pena. Ah, tá. Entendeu? Se eu fiz, valeu a pena, né? Em outras, ele, quando entrava nesse assunto, ele ficava sério, não falava nada, né? E dizia que isso era tudo mentira dos invejosos. Quem mais espalhou essa lenda do Maradona foram os jornalistas, né? Isso aí vem de jornal também, claro, óbvio. O Vitor Hugo Morales, né? E pessoas até do bairro lá de Vila Fiorito, ali na Argentina, onde ele teria feito esse pacto, contam outras histórias diferentes, né? Outras versões, mas todas concordam que algo estranho aconteceu, porque o sucesso dele foi rápido demais e grande demais, né? Então, o pessoal diz que esse pacto ele teve um prazo de validade, ele teria acabado no ano de 2004 ou 2010, quando a carreira dele, até como técnico, começou a desabar e a saúde também começou a desabar, né? Gordo pra caramba. Ele morreu em 2020, né? 25 de novembro, exatamente 34 anos depois desse suposto pacto, né? Então, hoje em dia, muitas pessoas ali nesses bairros mais simples, de onde ele veio e onde ele teria feito esse pacto, muita gente acredita que o talento dele tinha algo sobrenatural ali, tá? Então, existe essa lenda também. Eu trago isso porque existem muitas histórias, né? O cantor fez pacto, o ator fez... Mas no esporte isso é muito comum também, essa história. E o filme, GOAT, em português, e Him, em inglês, vai falar exatamente do pacto no esporte, né? Então, por isso que eu tô fazendo essa conexão. Existem lendas de que o Pelé também fez pacto, tem várias lendas urbanas sobre isso. Tem lendas sobre o Messi também, que o Messi teria feito alguma espécie de pacto. O Messi parece, porque aquele cara lá, meu Deus, cara. O cara não tem pinta de jogador de futebol, né? E a bola gruda no pé dele, cara, incrível. O cara autista, né? Tem vários. Então, assim, dizem que tem essa história. Agora, a grande questão que eu separei pra gente refletir hoje. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo faz algumas coisas também. Você já viu os pulos que o cara dá pra cabecear? Cara, vê aí se tem foto daquele salto absurdo, cara. Meu, o cara voa. O cara tá aqui. Parece que o pé dele tá na altura da cabeça do cara. E o outro tá pulando também. E ele vai... Parece que o cara flutua. Para no tempo, né? Que foi o que os jogadores da Inglaterra falaram que ia acontecer. Eles falaram que é como se eles vissem tudo em câmera lenta e o Maradona andando rápido e eles em câmera lenta, entendeu? Alguns dos jogadores que tomaram aquele drible lá do gol falaram isso. Eu esqueci até o nome do jogador da Inglaterra que falou isso. Então, assim, Cristiano Ronaldo, cara, olha lá. Olha, cara. Não é normal isso não, né? Ô, Homer, quanto disso daí você pula? Cara, você forçar muito. Eu acho que eu não saio 30 centímetros do chão.
Ainda mais, 30 é muito, cara. ainda mais que eu tô gordinho, né, rapaz? Olha isso. Não, cara, se você olha o vídeo em câmera lenta, É. o cara não pula e desce, ele pula e, Não, e flutua. espera a bola e acerta. É, certinho, cara. Entendeu? Então, assim, por que a gente tá trazendo essa do Cristiano Ronaldo? Porque saiu aquela capa da revista Economist que a gente mostrou semana Verdade. passada, que eu não sei se ainda tem aí, porque Você eu... não procura aquela cheia de desenho. Se quiser eu te né? mando de novo aí. Não, ele acha. Tem aí? Então, começou o nome do Cristiano Ronaldo ser falado. Também. Por quê? Porque naquela capa da revista Economist, falando tendências para 2026, o planeta Terra é como se fosse uma bola de futebol e tem um cara com um uniforme vermelho chutando o planeta Terra. E é claro que a gente sabe que 2026 é um ano de Copa do Mundo. E até onde eu sei, o Cristiano Ronaldo não ganhou Copa do Mundo ainda, né? E a grande questão é o seguinte: ele, em tempos atrás, teria... Quando perguntaram, pô, você ainda tem um sonho de vencer uma Copa aí por Portugal? Ele falou, não, eu já deletei essa ideia. Só que aí, meus amigos, a grande questão é a seguinte: aparece alguém com um uniforme vermelho nessa capa, Você achou? Ele vai colocar aí. prevendo previsões para 2026. Depois o Cristiano Ronaldo aparece na Casa Branca com Trump. Foi depois da capa? Foi depois da capa. Ah, Foi depois da capa. Aí ele ganha uma chave de ouro do Trump. E a gente sabe que vai ter a Copa nos Estados Unidos. A pergunta que as lendas urbanas: será que Cristiano Ronaldo agora fez um pacto específico para poder vencer a Copa do Mundo? O que é... Se Portugal vencer, não... Vai ficar estranho, É né? estranho, porque não é uma seleção forte, né? É. E ele já tá em fim de carreira. Já tá, apesar de velho. que o cara, apesar da idade, tá voando, Não né? tá, meu irmão? mas, tipo, não é aquele Cristiano Ronaldo de Exato. 10 anos atrás, né? É. Agora, a coisa mais estranha que Gente, não apostem dinheiro na seleção de Portugal, pelo né? amor de Deus, aí vai falar... Ah, aqui, ó. Isso, tá Tem, vendo? tem a capa no lado esquerdo e depois a ampliação da parte ampliação. dele, né? É. Estão falando que é ele, esse cara de uniforme vermelho por causa da seleção de Portugal, né? Então, aí tem essa lenda que a revista Economist está prevendo que Portugal vai vencer, ele vai ser a grande estrela da Copa 2026 nos Estados Unidos, de onde ele ganhou a chave de ouro do Trump. Vai ser Estados Unidos e México, né? México, né? E Canadá, se eu não estou enganado. Canadá também, é Acho verdade. que são os três. Então, cara, a coisa fica estranha, como a gente conversou na semana passada, por quê? Nas matérias daquele escândalo que ele... Peraí, o Quem foi? Marco Araújo aqui não é uma seleção forte. Você tá brincando, né, Vilar? Vai me dizer... Não. Fala que você apostaria seu dinheiro na seleção de Portugal pra ser campeão do mundo. Aposta o salário. Ah, os caras tão português, brincando. é português. Só se for de Portugal, cara. É a segunda melhor seleção da Europa. Os caras estão viajando. Tá tão boa assim? Eu tô por fora Eu tô da por seleção. fora também, como é que tá aí? Será Não que sei. tá tão boa Tá assim a fraco, seleção? hein? Tá Rapaz, fraquinho. tá fraco? Espanha. Tem Alemanha, Brasil, Argentina. Argentina ganha, cara. Ou Brasil ou Argentina. Pra futebol eu sou meio leigo aí, vou deixar vocês Fiquei agora debaterem aí. preocupado. Os caras estão falando que é seleção forte, mais gente falando. Ó, É? todo mundo falando que a seleção tá forte. Eu acho que eu tô errado aí, viu, cara? Preciso assistir mais jogos da seleção de Portugal aí. Não, a coisa vai ficando mais interessante quando a seleção é fraca e vence assim como o azarão, né? É. Aí que é mais legal, né? Pois é. Mas o cara estão falando que é forte, né? Agora, lembrando daquela história que o Cristiano Ronaldo, naquela matéria da revista Exame, não sei se você consegue achar aí, Homer. O quê? Revista Exame, matéria 2018, escândalo Cristiano Ronaldo, que a mulher acusou ele de estupro. Não tô sabendo disso. A gente Ele- não ele falou já- sobre isso semana passada, não? Não, cara. Não? Ele já foi acusado? Pô, foi, rapaz, deu mó encrenca. Pô. A gente falou sobre isso, cara, semana passada, eu Cristiano acho. Ronaldo. E o que deu no final? Ele foi absolvido. Tá. E, inclusive, a menina que estava acusando ele e o advogado foram obrigados a pagar uma indenização Ainda de teve que 1,5 pagar. milhão de reais, né? Eu não sei quantos $1.000. Só que o que aconteceu, cara? Essa menina, quando ela prestou a queixa, ela disse que ele, depois de ter feito maldade com ela, para mudar as palavras aqui, ele teria se ajoelhado diante dela, pedido desculpa, e ele teria falado, segundo ela, eu sou 99% bom. Ah, isso, Lembra? Isso eu lembro de A falar. gente falou. Falou, é. Mas esse outro 1% eu não sei o que é.
Eu falei, pô, meio estranho isso aí, né? Se for Porque a verdade. gente falou isso, falou do Mel Gibson, lembra? Exato. Se for verdade. Então, por que que eu tô trazendo isso à tona? Porque quando você olha, cara, realmente, tem certos atletas que fazem coisas que desafiam a... Aí, ó. Eu achei da revista Exame, mas achei essa daí. Aí já é outro assunto, né? Porque que ele saiu do Real Madrid e tal. Então, assim, o problema... Tá bom, gente. Portugal é boa, tá? Vocês me convenceram. Os caras enchendo o saco. É top 5. Vilela tá por fora. Tá bom, ó. Portugal é boa, vai ganhar a Copa. Estão felizes? Pega esse corte aqui, quando for campeão, vocês colocam aí. Que pessoal chato, cara. Nossa, vai, tá bom. Faz parte, né? Você tá acompanhando aqui, né? É top 5, é melhor. Só perde pra Espanha, não sei o que. Os caras comentando ainda. Então, cara, aí eu entrei numa que é a seguinte, meu irmão. Se esse cara coroa do jeito que ele tá, for estrela do evento... Quantos anos ele tá? Já tem 40 já? 40 já, eu acho, cara. E pra jogador de futebol, isso é avançado. Cara, é sinistro, é sinistro. Não sendo o goleiro, é ainda porque o goleiro tem ainda isso. tem uma vida de Tem. atleta maior. Então, cara, quando eu olhei a história dele, né, eu falei, cara, igualzinha do filme. Porque o filme, o cara que era o melhor, Sim. o cara já tava coroa e tava no alto Gold, você tá ainda. falando. É, o cara tava no hip, não sofria lesão, tava sempre bem, fazia coisas assim inacreditáveis. Eu falei, meu irmão, será que essa parada é mais real do que eu imagino? E aí, Vilela, que entra uma das partes mais estranhas. Eu conheço uma história de uma pessoa, eu não vou poder entrar em detalhe porque a história é grotesca, eu não pedi autorização. Mas eu tive acesso em primeira mão, eu sei quem são essas pessoas, né? Conheço pessoalmente algumas. Que a história é o seguinte, eu não vou falar o esporte porque senão, para não facilitar dos caras identificarem. Isso foi uma conversa que eu tive uns 10 anos atrás. O cara chegou para mim e disse, poxa, eu tô passando uma situação difícil. Aí eu falei, por quê? Ele falou, meu filho é um grande talento, um grande atleta. E ele recebeu uma proposta de da maior empresa que patrocina esse esporte no esporte dele, né? A empresa top. Você imagina, tipo assim, é equivalente a Nike, Sim. tá? É top. Adidas, Nike e tal. Ele foi convidado para ir para os Estados Unidos, para ser patrocinado por essa empresa e competir lá e ser treinado lá e por aí vai. E aí, o pai disse que quando chegou lá, os caras falaram para ele, ó, pra gente investir em você vai ter que fazer um pacto. E eu falei, cara, aí eu fiquei pensando, meu irmão, essas histórias são reais então, cara. E aí o que aconteceu? Apesar dele, o pai ser cristão, o filho também, o filho era o sonho dele, né, cara? Naquela tentação, né, de cara, eu quero fazer sucesso. Ele fez o tal do pacto. Eu não sei o que envolveu o pacto. Você teve que eliminar alguém ou fazer alguma coisa. Mas não terminou bem. O cara começou a surtar depois do pacto. Ficou tendo vários surtos psicóticos e tal. Deu uma pane, o cara não conseguia mais treinar, competir, nada. Ele teve que voltar pro Brasil e ficou com sérios problemas psiquiátricos. Teve que ficar internado, fazer tratamento. Mas vamos... Claro que tem gente que não acredita em mundo espiritual e tudo mais. Mas vamos explicar uma coisa. O pessoal fala, tá, mas como que Deus permite que forças do mal controlem o mundo e te dê alguma coisa? Então quer dizer que eles têm poder no mundo? Tem, não é? O próprio Jesus fala isso. Jesus, o mundo jaz no maligno. Não, e Jesus... Tem uma situação que Jesus está conversando com os discípulos e ele fala assim, vamos agora, porque eis que vem o príncipe deste mundo e nada ele tem em mim. Ele chama ele do príncipe desse mundo. Entendeu? Ou seja, ele realmente consegue manipular o dinheiro, a fama, porque ele tá entranhado aqui em tudo, né? Exato. E ele controla. E ele tá desde o início de tudo, né? O pessoal achar que o demônio é burro, não é. Ele tem uma sabedoria absurda. De né? jeito nenhum, pelo contrário. Inclusive, a Bíblia fala que alguns termos que a Bíblia usa para falar sobre Lúcifer, né? Sinete da sabedoria, ou seja, modelo da sabedoria. A Bíblia fala, és mais sábio do que Daniel. Daniel era o profeta da Bíblia, fala que ele era mais sábio que Daniel. Então, diz muito sobre essa sabedoria, né? E
O que a gente precisa entender nesses pactos é que, muitas vezes, esse pacto envolve um contrato provisório. Por isso que tem aquela maldição dos 27 anos, né? Pois é. Entendeu? Porque na maldição dos 27 anos, o cara fez o pacto com 18. Vê aí pra gente todos os roqueiros que morreram aos Kurt 27. Cobain, Amy Winehouse. Amy. Tem uma galera aí, cara. Lembra mais? Jim Morrison. Jim Morrison. Jimi Hendrix. Também? Jimi Hendrix parecia ser mais velho, mas tinha 27. Janis Joplin. Essa galera dessa época aí... Maldição dos 27, né? 27. E do Robert Johnson também. Robert Johnson foi o pioneiro, né? Coloca aí, maldição do Bic branco. É sério? Bic branco? A maioria dessas pessoas encontraram um bic branco. De isqueiro bic. Ah, é? Branco no Isso eu não sabia, não. É. Eu tô sabendo agora. Hã? Vou parar de usar isso aí. Eu já não uso mesmo. Eu também não, tá maluco? Nunca fumei não, graças a Deus. Achou? A maldição do Bic? É uma lenda urbana popularizada pela conexão de isqueiros brancos da marca Bic com a morte de músicos famosos aos 27 anos. Tá vendo? Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison e Kurt Cobain. Cara, é incrível, né? Ainda bem que eu já passei dos 27, né? Pois Você, Não. quando você chegar lá... Já tô livre. Maldição. Ainda bem que eu não fumo. Nem eu, graças a Deus. Coloca aí, tem maldição dos 55? Espero que não. Então, Tem não. Eu vou passar batida também. Tem não, cara. Então, E por quê? Por que 27? Porque faz mais novo e tem um prazo de validade. E por que 27, talvez? aí a gente vai ter que entrar na numerologia, porque 27 é múltiplo de 9, né? E o 18 também. Então, o 9 ele é um número que tem várias simbologias, né? Se você pega o tarô normal, tem uma. O tarô de Crowley tem outra simbologia. A numerologia cabalística vai ter um significado. A numerologia pitagórica tem outro. Mas tudo meio... conversa entre eles, né? Mas uma das simbologias... Inclusive, porque o 666, se você 3 vezes 6, 666, 18, 8 mais 1, 9. É tudo múltiplo de 9. Então, o 9... É o 6 de ponta cabeça. Exato. O 9, ele ele simbolizaria um pouquinho a questão do egoísmo, né? De você se colocar em primeiro lugar, ou aquela máxima de Crowley, do Telemann, né? Faça o que você quiser, essa é a lei. Que é tipo, eu busco o meu prazer, o meu objetivo e... Tá na isso, música do Raul Seixas. Do Raul Seixas e tal. Letrinha do Paulo Coelho, né? Pablo Conejo. Então, cara, o 9 seria um número de você buscar o teu sonho e fazer o que for necessário para isso, e do olhar para si mesmo e não para o próximo. Em vez de ser Jesus falar, não existe amor maior do que esse, dar a vida pelo seu amigo, você se sacrificar pelo próximo, não. Você que sacrifica o próximo para o teu benefício, né? Então o 9, ele tem uma relação muito interessante com essa ideia do pacto também. Porque o pacto é o quê? Eu vou sacrificar alguém que eu amo para eu ter o benefício. É o inverso da lógica cristã, né? A lógica cristã é eu vou me sacrificar para o outro ter o benefício. Então, o 9... Por que o 9 tem essa simbologia? Sem falar que Jesus, na Bíblia, a gente aqui no Ocidente pensa, né? Cristo morreu 3 da tarde. Mas na hora... No Ocidente, a hora bíblica é 9 horas. A hora nona. Por quê? Porque 6 da manhã... 6 da manhã é a hora 1. Ah, é assim? É. E aí você vai somando, aí 3 da tarde, 15 é o 9. A nona hora. A nona hora, foi quando Cristo morreu. Então, as trevas gostam disso, porque foi a hora que Cristo foi morto, né? Então, o 9 seria esse símbolo. Então, o cara, ou ele faz um pacto de 7 anos ou de 9 anos. O cara faz com 18 até 27, ou ele faz ali somando 7 anos. Tenta aproveitar. Aí tem que curtir porque ele sabe que tem um prazo, né? Tinha esse mote no rock and roll, né? De morrer no auge e morrer novo, não tinha? O próprio The Who, né? Na música My Generation, né? É a música interessante pra caramba, né? Porque o Roger Daltrey, que é o vocalista... Ele fala, talking about my generation, né? Falando sobre a minha geração. Aí ele fica gaguejando, né? Ele faz uns trejeitos, assim, de uma juventude meio traumatizada, meio sequelada. E aí a frase mais famosa é I hope I die before I get old, né? Espero que eu morra antes de eu ficar velho.
Então... O James Dean morreu com quantos anos? Vê aí pra gente. Quem? James Dean. James Dean, né? Morreu novinho também, arriscado de ser. James Dean já tem uma lenda urbana de que ele foi assassinado, né? Não foi acidente de carro? Acidente de carro que sabotaram o carro dele. Ah, é? Até com o JK aqui, o Juscelino Kubitschek, tem essa lenda também. Mas no caso dele seria porque... No caso dele é macartismo, né? O FBI, porque eles eram envolvidos com o Partido Comunista na época, né? Então tem essa história também, né? Do James Dean. Achou alguma coisa aí? Daqui a pouco é 9 horas, 24 anos. Hã? 24 anos. Isso aí foi mais cedo. Aqui, né? Daqui a pouco é 9 horas. 9 horas, né? Fica esperto aí. 9 horas eu não fico preocupado. Tô preocupado com 10 horas, né? Que é estreia o Stranger Things aí, né? Preocupado é com 3 horas da manhã. Também. Falam que é o horário do diabo, né? Então, por quê? Porque você tem o espelho. Sabe a cruz invertida? Sim. 3 horas da tarde, Jesus morreu. 3 horas da manhã. 3 da manhã, o mal sobe. Entendeu? É tudo invertido, né? É tudo no espelho. Então tem essa história também. Mas tem aquela explicação que a oração das pessoas que são fiéis a Deus atrapalha a movimentação das trevas. Então 3 da manhã, estatisticamente, é a hora que tem mais pessoas dormindo. Então tem mais pessoas também que não estão orando. Então o nível da oração tá menor, né? Faz sentido. Mas assim, muitos rituais também desses, assim, das trevas, o ápice é 3 da manhã, né? Até por causa disso de fazer o contraponto com Cristo, né? Entendi. Começa a ficar legal meia-noite, né? E tem o ápice 3 da manhã e termina quando o sol tá subindo. Então é na madruga que o negócio rola, né? É como as festas do P. Diddy, né? O Puff Daddy lá, o P. Diddy. P. Diddy tinha o White Party, que era de boa. que era mais light. Aí depois, na madruga, tinha os Free Coffees. E aí vale... Que aí vale tudo, né? Vale o que vier. Óleo de bebê, né? De criança. E óleozinho pra passar o rodo lá. E as histórias bizarras, escabrosas, né? E é o pacto também do silêncio, né? Tem a ver isso. Daniel Mastral fala que é porque Deus deu 9 joias para Lúcifer. Ezequiel no capítulo 28. Exato. Que papo é esse de 9 joias? Ezequiel capítulo 28, a gente tem uma figura muito interessante. Por quê? O sacerdote de Deus judaico, ele tinha um peitoril, né, um quadrado que ele usava no peito com 12 pedras preciosas. Mas era uma roupa ou uma coisa pendurada? Era tipo um cordão que pendurava um retângulo com 12 pedras preciosas. Não era na roupa, não. Ficava... Sei. Eu não sei se ficava costurado na roupa ou pendurado, tá? Porque a roupa é muito complexa, né? Ele tinha uma veste de linho, depois um éfode, que é um tipo como se fosse um manto, né? Tinha um turbante chamado mitra, tinha uma placa de ouro na testa escrito separado para Deus, ou santificado ao Senhor em hebraico. Então a roupa é muito complexa, mas ele tinha um peitoril com 12 pedras preciosas. No caso de Lúcifer, né, que a Ezequiel 28 vai chamar ele de o querubim ungido da guarda ou da cobertura, a Bíblia fala que ele foi revestido de pedras preciosas, só que não fala 12, fala 9 só. É 12 menos 3. Ué? Então o 9 seria mais uma simbologia do 9 que leva ao Lúcifer, né? Entendi. Essa seria a ideia. Essa eu não sabia, não. Sim, é muito curioso, muito bem lembrado aí, obrigado aí quem lembrou aí. Então, inclusive ali nessa passagem de Ezequiel 28, é muito interessante porque fala assim, estavas no Monte Santo de Deus, entre as pedras afogueadas andava, né? Estava revestido de pedras, aí fala o nome das pedras, o tipo das pedras, né? Ônix, carbúnculo, safira, né? Esmeralda, vai falando as 9 pedras. E aí diz assim, estavam também em ti os pífaros e tambores, ou seja, uma relação com música também, né? Aí vem aquela lenda de que ele era o regente do coral celestial, porque no livro de Jó, a gente vê que quando Deus estava criando o mundo, havia um canto dos anjos, né? Um canto coral, porque em Jó capítulo 40, se eu não estou enganado, ou 38, Deus fala para Jó, Jó, eu sei, tipo assim, Jó, eu sei o que eu estou fazendo. Onde você estava quando eu criei o mundo? Onde você estava quando eu fiz todas as coisas? Eu sei o que eu estou fazendo. E aí Deus fala, naquela época em que as estrelas da alva cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou seja, Deus dá a entender que o mundo foi criado no meio de um canto, né? Isso é muito interessante porque nas Crônicas de Nárnia é assim que Aslan cria, né, o mundo. Aí, ó, o peitoril. Ah, cara. Entendeu? 3 vezes 4, ali tem 12. É amarrado do lado e em cima, assim. Lúcifer... E o turbante que você fala é aquele meio aquele? É um turbante diferente? É assim? um turbante com uma placa de ouro na frente, em cima, como se fosse uma coroa.
E tava escrito em hebraico Kodesh Lei Yehovah, que é Eles separado. abandonaram essas vestimentas ou tem alguns ainda que usam essas vestimentas Então, cara, antigas? aí que tá a questão. Isso aí é o sacerdote, né? Mas daquela época de Jesus, não é? Não, desde a época de Moisés. Ah, tá. Moisés que recebeu de Deus essas orientações e Arão, irmão de Moisés, foi o primeiro sacerdote. Na época de Moisés, está falando 1.200 anos antes de Cristo. Só que aí o que acontece? Esses caras trabalhavam no templo, né? E aí quando no ano 70 os romanos destruíram o templo, essa galera ficou desempregada, entendeu? Aí o judaísmo deixa de ser uma religião sacrificial, que precisa do sacerdote, e se torna uma religião rabínica, que a gente chama, né? Aí surgem os rabinos. Olha lá, uma outra... então tem uma representação. Então, desde o ano 70, não tem mais sacerdote, porque não tem mais templo, não tem mais Arca da Aliança. Esses caras sem Arca da Aliança, ele perde o sentido.